falar sobre ética, mas inicialmente eu devo seguir mais do que os protocolos formais, seguir o coração que me exige saudações muito especiais a pessoas que aqui estão, que me são muito queridas, a gratidão ao convite que a doutora Ivone me fez, a ousadia desse convite, já que eu não tenho as qualificações para que aqui estivesse, mas demonstra um espírito democrático, que é o que deve reger, inclusive, o trabalho de varas de infância, o que temos defendido. Agradecer a presença das autoridades que aqui estão participando, desembargadores, doutor Alírio Cavalieri, por quem tenho sempre um carinho especial, e minha mestra, líder, doutora Inês Joaquina, que tanto me ensina na sua militância diária na vara da infância, e é uma pessoa que é minha liderança ética desde sempre, que é meu pai, que me deu a honra da presença hoje aqui. Bom, depois dos banquetes que tivemos hoje aqui, é difícil a gente montar uma barraquinha de cachorro-quente, que é o que eu posso oferecer, pelo menos que a carne seja de salsichas honestas, e é o que procuraremos fazer aqui. Eu queria começar lendo uma pequena história que eu preparei para que a gente pudesse ser introduzido no assunto com facilidade. Era uma vez, num reino muito próspero, crianças sem ninguém que foram largadas engatinhando na lama do calabouço do esquecimento. Comendo tinta das paredes, urrendo as pedras do chão, cresceram sem afeto ou cuidados. Por entre as grades eram espancadas por bruxos da região para que urinassem num caldeirão de maldições. Em troca, sua ração ganhava restos de ratos e morcegos. Malfeitores arrancavam seus braços e seus olhos para vender na feira. Sujas e maltrapilhas, as sobreviventes, com os dentes afiados no gelo do medo, aprenderam a morder e a sangrar umas às outras. Quando os hormônios vieram, reproduziram-se como tristes coelhos. De fora se ouvia o barulho infernal e se sentia o mau cheiro insuportável. O peregrino que avisou as autoridades, surpreso, descobriu que o caso era delas conhecido, mas de solução dispendiosa, pelo que o calabouço se prestava tão bem. Mas um dia as crianças arrebentaram as portas do abandono e as paredes do esquecimento, se espalhando pelo reino, subitamente visíveis. Saquearam casas, destruíram comércios, atiraram maldições e urinaram nas pias de batismo das igrejas. A população ficou aterrorizada com sua fúria, com o fedor dos seus cabelos de lama e o verdor da sua pele de limo. O reino mandou à urgência seus melhores guerreiros, que a custo encurralaram as crianças numa praça. Quando iam atirar, surgiu aquela mulher azul, pequena e esquálida, se enfiou à frente deles, impedindo a ação. Cantou uma inesperada canção de ninar, cuja magia e doçura aos poucos levou os guerreiros à memória de seus berços e encantou as crianças que, pela primeira vez, nas notas da música, conheciam gotas de calor e colo e paraíso. Os rostinhos de pedra se amaciaram com o inédito gosto das lágrimas semeadoras de sorrisos. Quando os soldados baixaram as armas, os generais se enfureceram. A fada pegou a trêmula mão de um soldado e a pôs sobre a cabeça de uma criança e seus olhos se encontraram. Então o divino que havia em cada um os fez humanos e comovidos. Com a notícia do afago inesperado, o rei desceu do seu trono e compareceu ao impasse. Entre soldados de memória em riste contra feras que tanto dano causaram, e outros que descobriam sob as cabeleiras meras crianças querendo abraço, observou a fada épica que bloqueava seus mandatos, magra, pequena, envelhecida, mas azul, bela como um sonho do passado, com olhos de lanterna. Antes da sua decisão, o rei perguntou seu nome. Ela se chamava Ética e disse: Majestade, aqui, agora, nesta praça das escolhas se resolve o proveito deste reino. O ouro da terra ou o tesouro da alma, assim está posta a sua escolha. Entre vil matéria ou imortal aurora, se decide o seu legado. Sob olhares atônitos, o rei então se ajoelhou para tomar sua decisão. Hoje é o Brasil a praça das escolhas. Essa história podia encerrar a palestra, porque acho que ela já diz quase tudo que se precisava dizer. Mas
foi escrita para ilustrar, com a veemência que esse sentimento me trouxe quando foi escrita, de que nós temos feito reducionismos criminosos na análise dessa questão da maioridade penal. Hoje nós discutimos aqui com muita propriedade, com toda a qualificação técnica, com a profundidade de conhecimento que os palestrantes da manhã tiveram sobre o tema, maneiras de adequar o ECA, maneiras de adequar o tamanho da medida ou qualquer coisa do gênero. E, na verdade, embora isso seja extremamente necessário, esse tipo de discussão, há discussões maiores que estão ficando absolutamente obstadas por esse reducionismo hipócrita e mentiroso. Agora, a ética que nos deve guiar aqui, a gente deve definir como é que a gente trabalha isso. A ética é sempre um conflito entre pensar e agir. As grandes teorias da ética vão se resumir a ou temos um plano de voo e temos um voo, ou seja, ou primeiro a razão, ela é o que determina o que vai ser a ação ética, ou então o voo, a chegada ao porto, o seu resultado é que assim o determinará. Kant pensava sobre o lado da razão, os utilitaristas e outros pensavam sobre o lado de aonde devemos chegar. O que importa é que pensemos no império do iluminismo, sob a ótica da razão, a ética é a coisa bem pensada para que a ação ocorra, ou então a ética é a ação bem praticada para que algo seja alcançado, é que sob os dois focos nós temos um objetivo. E aí nós vamos a Sócrates, que diz que é impossível ser feliz fazendo o mal. Ou seja, é impossível ser feliz se não somos éticos. E assim dizia também Aristóteles ao determinar que a razão da ética é a busca da felicidade. E assim queriam, inclusive, os utilitaristas, que entendiam que deve ser promovida aquela ação que provoque o maior bem a todos, a ação que torne a todos o maior limite possível, traga a todos o maior limite possível de felicidade. Agora, existem conflitos sempre entre esse pensar e esse agir. A gente sempre quer uma coisa, acaba fazendo outra. Os filósofos explicam isso muito bem, eu não vou me aprofundar, acaba que o horário está avançado, mas basta dizer que Platão, vamos ficar com Platão, que diz o seguinte: às vezes a gente não consegue fazer o bem porque a gente sai, mito da caverna, estamos lá, não enxergamos, não percebemos, um dia saímos e começamos a olhar e tem o sumo bem, que é aquele sol luminoso, aquele sol atordoante, e nós não conseguimos enxergar o sumo bem. Nos dias de hoje é possível que nós estejamos tendo alguma dificuldade para enxergar realmente o que é necessário ser enxergado. Michel Foucault tem uma frase em que ele menciona que as luzes da razão técnica, nesta altura da humanidade, são tão intensas que elas chegam a ser cegantes. Nós temos tanta informação, nós temos tanto conhecimento espalhado, nós temos tantas coisas soltas pelo ar, que poucos são os que conseguem, no meio desse emaranhado de informações, de normas legais, de aparatos técnicos, de questões psiquiátricas, de política penitenciária, poucos são os que conseguem juntar isso tudo para enxergar o que isso tudo significa do ponto de vista sistêmico.